Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês, estimada irmã, estimado irmão. O sino do Vale do Itajaí convida, com muita alegria, para celebrarem conosco o último domingo após Epifania. Culto celebrado aqui no templo da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana em Itapema, Porto Belo, paróquia em Itapema. Meu nome é Renato Francisco Pagum, sou pastor desta paróquia. Acolho-vos com a palavra do lema para a semana, conforme o Salmo 45, versículo 2, onde o salmista canta ao ungido de Deus: nos teus lábios se extravasa a graça, por isso Deus te abençoe para sempre. O salmista canta ao ungido de Deus: nos teus lábios se extravasa a graça, por isso Deus te abençoe para sempre. Que a palavra de Deus nos inspire, fortaleça e ilumine, renovando em nós a esperança e a nossa fé. E tenhamos um culto abençoado por Deus, pois estamos aqui reunidos e reunidas em nome e na presença do Trino Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. No último domingo, após Epifania, recordamos que a luz brilhou entre nós através de Cristo Jesus, iluminando o mundo. Diante desta luz, também somos convidados e convidadas a olharmos para as nossas sombras e para aquilo que em nós ainda resiste à presença desta luz. Confessemos os nossos pecados. Deus, Criador de céu e terra, que te revelaste em Cristo Jesus, reconhecemos que muitas vezes não refletimos a luz de Cristo em nossas palavras e em nossas atitudes, e preferimos o caminho da indiferença quando deveríamos estender a mão. Reconhecemos que guardamos para nós o que Deus nos chama a compartilhar. Nossa fé sempre se torna testemunho, nem sempre se traduz em gestos de misericórdia e reconciliação. Confessamos nosso pecado suplicando que a tua luz de perdão desfaça nossas trevas, que a tua verdade nos mostre onde precisamos mudar e que a tua graça nos conduza a um caminho novo. Por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, aquele que vive e reina hoje e sempre. Amém. A palavra de Deus, conforme a palavra de Romanos no capítulo 8, versículo 1, vem a nós e nos lembra que agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por isso, a todas as pessoas que confessaram a Deus com sinceridade
os seus pecados, anuncio-vos o perdão e a graça que vem da parte do Deus triuno, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nos preparando para as leituras bíblicas, convido para uma palavra de oração. Querido e amado Deus, em Jesus Cristo, Tu te tornaste humano e revelaste ao mundo a Tua glória. Assim te agradecemos, pois mesmo com nossas fragilidades, Tu repetidamente nos acolhe, perdoa, fortalece e guia. Por isso pedimos que hoje Tua palavra nos encontre com corações atentos e disponíveis, com ouvidos abertos. Nos ilumina e nos desperta para a Tua palavra e o Teu chamado. Por Jesus Cristo. Amém. Queremos ouvir a primeira leitura bíblica para este culto, que se encontra no livro do Antigo Testamento de Êxodo, capítulo 24, versículos 12 até 18. O Senhor Deus disse a Moisés: Suba ao monte onde eu estou e fique aqui, pois eu vou lhe dar as placas de pedra que têm as leis e os mandamentos que escrevi, a fim de que você os ensine ao povo. Moisés e Josué, o seu auxiliar, se aprontaram e Moisés começou a subir o monte sagrado. Então Moisés disse aos líderes: Esperem aqui até nós voltarmos. Arão e Hur ficarão com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver, deverá falar com eles. Então Moisés subiu o monte Sinai e uma nuvem cobriu o monte. A glória do Senhor desceu sobre o monte, e para os israelitas a luz parecia um fogo que queimava lá no alto. A nuvem cobriu o monte durante 6 dias, e no 7º dia o Senhor lá da nuvem chamou Moisés. Moisés entrou no meio da nuvem e ficou ali no monte 40 dias e 40 noites. Até aqui a palavra do nosso Senhor. Amém.
Queridos irmãos, queridas irmãs, a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Por isso, ouçamos a palavra do Evangelho previsto para o nosso culto hoje, conforme o Evangelho de Mateus, no capítulo 17, versículos 1 a 9, onde lemos: 6 dias depois, Jesus foi para um monte alto, levando consigo somente Simão e os irmãos Tiago e João. Ali eles viram a aparência de Jesus mudar. O seu rosto ficou brilhante como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. E os 3 discípulos viram Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: como é bom estarmos aqui, Senhor. Se o Senhor quiser, eu armarei 3 barracas neste lugar, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Enquanto Pedro estava falando, uma nuvem brilhante os cobriu, e dela veio uma voz que disse: este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Escutem o que ele diz. Quando os discípulos ouviram a voz, ficaram com tanto medo que se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Quando Jesus veio, tocou neles e disse: levantem-se e não tenham medo. Então eles olharam em volta e não viram ninguém, a não ser Jesus. Quando estavam descendo do monte, ele lhes deu esta ordem: não contem para ninguém o que viram, até que o Filho do Homem seja ressuscitado. Até aqui, palavra da salvação. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja neste momento com você. Amém. Palavra bíblica de Mateus 17. Este é o meu Filho amado, a quem devemos ouvir. Esta é a palavra que fica em evidência nesse texto que nós acabamos de ouvir na leitura do Evangelho. E esse texto bíblico é o texto que narra uma das experiências mais extraordinárias que os discípulos tiveram com o seu mestre Jesus. O texto que acabamos de ouvir nos conduz para o momento da transfiguração. Depois de anunciar pela primeira vez a sua paixão, a sua morte, a sua ressurreição, Jesus chama Pedro, Tiago e João e leva eles para um monte bem alto. E ali, longe da multidão, algo extraordinário acontece. Jesus é transfigurado na frente deles. O evangelista Mateus descreve com muita simplicidade, mas também profundidade, este momento especial. Simplesmente o seu rosto resplandecia como o sol e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Não se trata de Jesus recebendo algo novo, mas de um véu que se levanta. A glória que sempre esteve nele agora se torna visível para os discípulos. Por um breve momento, os discípulos enxergam quem realmente Jesus é. E ao lado de Jesus aparecem Moisés e Elias. Não é um detalhe qualquer. Moisés aqui representa a lei e Elias representa os profetas. Estes eram os pilares da fé judaica. Estão ao lado de Jesus. Justificam aqui a sua transfiguração. A lei e os profetas não falam por si mesmos, mas apontam para Cristo. A transfiguração nos lembra que Jesus não veio para abolir a tradição da fé, mas para cumpri-la plenamente. Diante desta experiência, os discípulos ficaram estupefatos. Os discípulos ficaram maravilhados. Talvez, se estivéssemos nós nos seus lugares, não conseguiríamos descrever a sensação de estar nesse monte e ver algo extraordinário acontecendo. E não é por acaso, então, que Pedro quer fixar o momento. Ele quer estabelecer ali uma cabana
para Jesus, uma para Elias, outra para Moisés e uma também para os discípulos. Eles querem ficar e querem fixar aquele momento na sua história e na sua vida. Mas o monte não é o nosso lugar. Os discípulos também perceberam isso a partir das falas de Jesus. Somos chamados a partir da glória e revestidos pela glória de Deus a viver no dia a dia, no cotidiano. Assim como Moisés também desceu do monte para levar as tábuas ao povo de Deus, assim os discípulos agora são motivados por Jesus a descer do monte, a descer do lugar do êxtase para viver a fé nas coisas concretas do dia a dia. Este é o chamado do texto da transfiguração. Sim, a transfiguração é a manifestação da glória de Deus, da glória de Jesus Cristo, mas é também um chamado para mim e para você, para sermos comunidade, para vivermos a fé em cada dia da nossa vida, para nos colocarmos no caminho do nosso irmão e da nossa irmã, para levarmos o abraço de Deus, o abraço do Evangelho. O monte não pode ser um esconderijo. O monte talvez é o lugar seguro onde queremos buscar a palavra de Deus e queremos buscar alimento para a vida. Mas é no dia a dia, nas coisas concretas, nos desafios da vida, que também a nossa fé prova a sua maior intensidade. É no dia a dia da vida, nos sofrimentos, nos momentos de angústia, nos momentos em que nos sentimos fracos e que nos sentimos também como pessoas que precisam ser carregadas por Deus. É nestes momentos que o poder e a glória de Deus também se manifestam em nós. Não por nossa força, mas por causa de Jesus Cristo, por causa da glória de Cristo. E assim, o monte da transfiguração se tornou também um monte como sinal de revelação, um monte como motivação para a vida, não como fuga da realidade, mas um monte que simboliza a glória de Deus, que alimenta discípulos e discípulas, que alimenta a mim e alimenta a você a cada dia da nossa vida. Nessa perspectiva, o Cristo glorificado é o mesmo Cristo que toca, que consola, que encoraja. A glória de Deus não nos esmaga, ela nos levanta. Não nos afasta da realidade, ela nos fortalece para enfrentar a realidade. Quando os discípulos erguem os olhos, eles veem apenas Jesus. Moisés e Elias já não estão mais ali. E esta cena diz muito para a nossa fé. No fim, fica apenas Jesus Cristo. As mediações passam, as experiências extraordinárias cessam, mas o Cristo permanece no centro, como o fundamento e o caminho. Ao descerem do monte, Jesus ordena que não contem a ninguém o que viram, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. A glória só pode ser plenamente compreendida à luz da cruz, à luz da ressurreição. Não existe mais transfiguração sem paixão, nem luz verdadeira que não atravesse a escuridão da cruz. Esse texto nos fala diretamente disso hoje. Vivemos tempos de insegurança, há medo, há confusão, há muitas vozes, há muitos chamados para experiências superficiais, experiências de êxtase. Muitas vozes disputam a nossa atenção, prometendo salvação fácil, soluções rápidas, espiritualidades superficiais. A voz que ecoa da nuvem continua atual. Ouçam-no, este é o meu Filho. Ouçam a Cristo, voltem ao Evangelho. Deixem que a palavra de Jesus ilumine as decisões, as relações, o compromisso com a justiça, com a paz. Deixe que Cristo também ilumine o teu lar, a tua casa, as tuas decisões, o teu dia a dia. A transfiguração nos ensina que a fé cristã vive dessa tensão entre o monte e o vale, entre a glória e o serviço, entre a revelação, mas também o silêncio de Deus,
entre a promessa, mas também o caminho da obediência, o caminho da cruz de Jesus Cristo. Somos fortalecidos pela visão da glória de Deus, mas é a partir da cruz que seguimos os passos de Cristo. Que assim como os discípulos, possamos também descer do monte, a partir deste culto, nos sentindo também transformados, não para buscar tendas, não para fazer um lugar de segurança nesse monte, mas para viver uma fé encarnada, obediente, confiante em Deus em cada dia da nossa vida. E que em meio a tudo isso, saibamos reconhecer e ouvir aquele que é o Filho amado de Deus, ontem, hoje e sempre. Amém. De acordo com o Plano Nacional de Ofertas da IECLB, as ofertas do dia de hoje são sinodais. Isso significa que cada sínodo define o destino das ofertas. Você pode ofertar através do aplicativo da IECLB ou em sua comunidade. Ao ofertar, lembramos que tudo provém de Deus, assim como lemos em 1 Crônicas capítulo 29, versículo 14. Porque tudo vem de ti, e nós só damos o que vem das tuas mãos. Que Deus abençoe as dádivas e as pessoas doadoras. Ao findar deste culto, no último domingo após Epifania, e alimentados pela palavra de Deus, convido a nós orarmos. Amado Deus, rendemos-te graças, crendo que a luz de Cristo brilhou no alto do monte e continua iluminando o nosso caminho. Rendemos-te graças porque Cristo Jesus veio ao mundo, caminhou entre nós e nos ensinou a vivermos vigilantes, atentos aos sinais da Tua presença e da Tua futura vinda em glória. Permanece sempre conosco, ó Deus, para termos sabedoria, força e discernimento, a fim de permanecermos firmes na Tua palavra,
no teu amor, mesmo quando as sombras do medo, da dúvida e do desânimo se aproximam. Que a luz de Cristo, revelada na transfiguração, nos renove e conduza a nossa vida hoje e sempre. Lembramos também daqueles que ainda não conhecem teu amor, não conhecem a tua luz, ó Deus. Una-nos como testemunhas da tua graça, para que por meio de nossas palavras e de nossas atitudes, mais pessoas possam ver e reconhecer o brilho da tua presença, o brilho de Cristo Jesus entre nós. Alimenta em nós o amor que vem de ti, ó Deus, para enxergarmos onde e como podemos agir nas muitas situações de dor, injustiça e sofrimento. Ilumina com tua luz nossos olhos e o nosso coração. Acompanha a tua igreja, fortalece-a e inspire-a, para que, animada pelo brilho de Cristo, edifique o teu reino, chamando, acolhendo e motivando pessoas a viverem na tua luz. Que unidos e unidas sejamos transformados e transformadas por tua graça e caminhemos com esperança, firmados e firmadas nas promessas maravilhosas que tens feito ao teu povo. Ouve-nos e atende-nos, ó Deus, segundo a tua boa e perfeita vontade. Isso nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que nos ensinou a dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Com corações agradecidos, recebamos a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, queridos irmãos, queridas irmãs, e sirvamos a Cristo com muita alegria. Amém.